Boa tarde a todos. Saúdo os senhores acadêmicos, a senhora acadêmica. Aliás, queria dizer para nossa primeira secretária que eu ando sendo parabenizado injustamente por esse ciclo. Recebo pela internet, Facebook, etc., muitos parabéns indevidos, né? Porque a criadora do ciclo é a escritora acadêmica, a primeira secretária desta casa, Ana Maria Machado, a quem, mais uma vez, agradeço pelo convite para estar aqui. Saúdo os senhores acadêmicos, aos que nos honram aqui com sua presença e aos que nos assistem pela internet, e quero fazer uma saudação especial aos maranhenses, porque eu soube que a grande força desse auditório hoje vem do Maranhão. Muito obrigado. Amigos, hoje daremos continuidade ao ciclo África, Olhares Ficcionais da BL, iniciado terça-feira passada, com a conferência do escritor baiano Ciro de Matos, que, de forma percussiente, nos falou sobre o romance Luanda, Beira, Bahia, de Adonias Filho, demonstrando que sua história vai além de um drama familiar para reencenar sentidos de origem, envolvendo identidades culturais e deslocadas em trágicos mares, ao mesmo tempo em que revaloriza espaços geográficos e latitudes étnicas e humanas, tendo respeito à diversidade e às diferenças como matéria essencial. Agora iremos ouvir o professor Reginaldo de Jesus. Seja bem-vindo, professor. A propósito de Os Tambores de São Luís, a obra-prima de Josué Montello, que trata de uma dinastia de negros, todos com o nome de Damião, e abarca, em tom épico, 300 anos de história do Maranhão, assim como faz um panorama da escravidão no Brasil, no alentado volume de mais de 600 páginas, envolvendo uma saga com mais de 400 personagens. O autor dessa proeza foi um dos escritores mais prolíficos que esse país já conheceu, com uma assombrosa produção que ultrapassou uma centena de livros. Ana Maria Machado também ultrapassou uma centena de livros. Seu legado inclui romances, novelas, diários, crônicas, histórias infantis, peças teatrais, ensaios, discursos, conferências, etc. Ele escrevia sobre tudo, educação, biblioteconomia, sei lá, o homem era um doido nesse sentido, né? Como romancista, Josué Montello filia-se à linhagem de Balzac, Dostoiévski, Tolstói, Eça de Queiroz e Machado de Assis, preferindo o modelo clássico do século XIX às inovações estéticas do século XX, que ele próprio dizia ignorar, sem qualquer problema quanto a isso, como se o que lhe interessasse fossem tão somente as boas e velhas histórias bem contadas, que, no fim, ao cabo, é que esse velho mundo, eu acho que está querendo, continua querendo, né? Algumas das suas histórias foram traduzidas para o inglês, francês, espanhol, italiano e sueco. Eu me lembro da tradução dele dos Tambores de São Luís, francesa, foi publicada em 1987, e traduzida por um grande nome, que se tornou meu amigo, Jacques Thériault, que ficou muito famoso como tradutor depois da tradução do Macunaíma. E ele veio a ganhar o Grand Prix Cultura Latina de tradução por causa dessa e de outras traduções de brasileiro. Ele era dedicado exclusivamente a brasileiro. Traduziu Antônio Calado, o Sempre Viva, traduziu o Viva o Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro e por aí, né? Só gente fina e acadêmicos. Bom,
Incansável homem de letras, de sólida formação intelectual, o que era visível nos artigos que escrevia semanalmente para a revista Manchete e o Jornal do Brasil. E isso como se fosse pouco. Ele ainda veio ocupar importantes cargos públicos, diretor da Biblioteca Nacional, do Museu da República, do Serviço Nacional de Teatro. Foi também assessor da Presidência da República, no governo Juscelino Kubitschek, embaixador junto à Unesco, em Paris, e, por fim, mas não por último, presidente da Academia Brasileira de Letras, de 1993 a 1995. Nascido em São Luís do Maranhão, no dia 21 de agosto de 1917, e falecido no Rio de Janeiro em 15 de março de 2006, Josué de Souza Montello chegou à ABL aos 37 anos. É moço demais, exclamou-se lá fora, quando vos elegemos, rememorou Viriato Corrêa, ao recebê-lo nesta casa no dia 4 de junho de 1955, acrescentando que ele, o maranhense Josué, vinha sendo na vida um pupilo da celeridade, pois se tinha a impressão de que não era ele quem ia em busca dos acontecimentos, mas os acontecimentos que caminhavam ao seu encontro. É a sensação que nos dá hoje em relação à própria escrita. Parece que era a escrita que vinha ele, porque um homem que era tão ocupado, fazia tantas coisas, teve tantos cargos, e escrevia romances como esse Tambores de São Luís, que é uma obra-prima, sem dúvida, mas é uma obra de uma envergadura, uma obra alentada que ele conseguiu realizar em 2 anos. Isso aqui é uma coisa invejável. E eu me lembro que, uma vez, conversando com ele sobre isso, como é que ele conseguia produzir tanto, e eu me queixando que eu tinha grandes dificuldades para escrever, às vezes levava 5 anos para escrever um romance, prisioneiro do tal vínculo empregatício, que tinha que chegar no trabalho às 9 da manhã, 10 da manhã, e não tinha hora para sair, e como é que ele conseguia com tantas coisas? E ele me deu um conselho. Disse: acorde mais cedo, escreva 1 página antes de ir para o trabalho. Ao final de 1 ano, você terá um livro de 365 páginas. Ele era realmente muito pragmático, né? Nesta academia, Josué ocupou a cadeira 29, fundada por Arthur Azevedo, tendo Martins Pena como patrono, na sucessão a Cláudio de Souza, o sucessor de Vicente de Carvalho. E foi aqui sucedido por José Mindley, a grande figura. Hoje, a cadeira 29 da BL é ocupada por nosso muito estimado ex-presidente, recentíssimo ex-presidente, Geraldo Holanda Cavalcante, viva ele. Feita esta breve introdução, apresentemos o nosso conferencista, um leitor estudioso da vida e obra de Josué Montello. Professor de língua portuguesa e literatura brasileira há 27 anos, Reginaldo de Jesus é licenciado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e, desde 1995, ensina no Instituto Federal de Sergipe, campus de São Cristóvão, a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Bem-vindo a esta casa, professor Reginaldo. Boa conferência. A vantagem de um currículo tão pequeno é que não cansa o público e não cria nenhuma expectativa sobre o conferencista. Senhor acadêmico, ele não está, né? Domício Proença Filho não está hoje aqui. Está sim. Senhor acadêmico Domício Proença Filho, presidente da ABL. Senhora acadêmica Ana Maria Machado, primeira secretária da atual diretoria e coordenadora dos ciclos de conferências em 2016. Senhor acadêmico Antônio Torres, coordenador deste ciclo, senhoras e senhores acadêmicos aqui presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Eu não poderia começar esta conferência sem antes fazer uma série de agradecimentos. À Academia Brasileira de Letras, em nome de seu presidente, Domício Proença Filho, e da primeira secretária Ana Maria Machado, pela carta convite que me foi dirigida.
a Daniela Montelo, neta de Josué Montelo, pela deferência na indicação de meu nome para esta palestra. A Lenca Elizabeth Montelo, primogênita de Josué, por sua presença neste recinto, que muito me engrandece. A Luiz Antônio, bibliotecário da Lúcia de Mendonça, por endossar meu nome para esta conferência e por todo o auxílio na bibliografia de que necessitei. A Casa de Cultura Josué Montelo, em nome de sua diretora Josiane Souza, e Wanda França, bibliotecária da casa, por todo o apoio dado às minhas pesquisas sobre Montelo e também pelo interesse de publicação desta homenagem aos tambores de São Luís. Ao governo do Maranhão, que, através de sua Secretaria de Cultura, vai publicar esse texto. Ao escritor sergipano Paulo Lima, por publicar meus textos sobre Montelo em sua revista eletrônica Balaio de Notícias. Ao jornalista sergipano Luciano Correia, por me presentear com um DVD em que entrevista Montelo. A Thalita Lucena, aluna do curso de letras da UEMA. UEMA, para quem não sabe, é a Universidade Estadual do Maranhão. Por me presentear com Vencidos e Degenerados, de Nascimento Moraes, um dos livros que Montelo leu e que lhe serviu, né, de apoio para a escrita dos seus tambores. Ao jornalista e escritor Manuel Santos Neto, por me presentear com um exemplar de seu livro O Negro no Maranhão, um livro que levou 15 anos em pesquisa. Né? A André Saman, funcionário da Lúcia de Mendonça, por me enviar os textos solicitados. Aos amigos escritores, Francisco Dantas, que também é amigo do caro coordenador desta conferência, Maria Lúcia Dalfarra, que fez parte da equipe de Antônio Cândido, na fundação do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, e é boa poeta, inclusive ganhou o Prêmio Jabuti em 2012. Juraci Costa, Antônio Carlos Viana, que foi aluno de Ana Maria Machado, no mestrado da UFRJ, e que também é o ganhador de prêmios nacionais, como melhor livro de contos pelo Prêmio APCA, 2009 e 2015. Jeová Santana, Ronaldo, Josailto Lima e Antônio Saracura, pelas mensagens de incentivo. Ao amigo professor Adilson Oliveira Almeida, pela revisão do texto dessa palestra, a todos os amigos e a meus alunos, por me desejarem sucesso nessa palestra, a meus familiares, a minha esposa Lídia, por todo o apoio, a dona Ivone Montelo, em memória, por ter me recebido em seu lar, a Deus por me cobrir de graças. Bom, eu tenho muita coisa para dizer para vocês sobre Montelo, porque minha vida, desde que eu comecei a ler o Diário da Noite Iluminada, infelizmente, Montelo tinha acabado de falecer, eu não o conheci pessoalmente, mas esse diário mexeu tanto comigo que eu corri atrás dos outros diários, li todos e os reli 3, 4 vezes. E, claro, quem lê os diários de Montelo é levado imediatamente a ler sua obra romanesca. E eu li todos os seus 26 romances, Os Tambores de São Luís eu reli, porque tinha que fazer essa conferência. Além do mais, é um livro que eu pretendo reler antes de morrer. Né? E o Joaquim Passo d'Arcos, o escritor português, o leu 2 vezes e estava lendo pela 3ª vez quando faleceu. Montelo esteve na casa dele e viu lá o livro aberto na página em que o Passo d'Arcos deixou a leitura interrompida. Antes de começar a falar sobre fazer os tambores rufarem aqui, eu não posso deixar de dizer que o conferencista, o homenageado na conferência anterior, Adonias Filho, segundo Montelo diz em seu Diário do Entardecer, em 26 de maio de 77, foi o escritor que melhor registrou, quem melhor definiu, seria assim, a sua obra de romancista. Então, isso está dito no dicionário Quem é Quem nas Letras e nas Artes do Brasil. O próprio Montelo reconheceu em Adonias Filho aquele que melhor sintetizou o que foi sua obra romanesca. Algumas datas importantes, já que estamos em 2016. O acadêmico Murilo Melo Filho, que está aqui, ele fez uma homenagem na sessão dos 10 anos da morte de Montelo, e logo no início ele diz: Montelo veio ao Rio há 80 anos atrás, né, porque foi em 1936, 22 de dezembro. E é verdade, então, 80 anos em que Montelo veio para o Rio de Janeiro. Mas
que coincidência, hoje é 14 de junho, e no dia 14 de junho de 56, quer dizer, há 60 anos atrás, Montelo recordava este fato, da vinda dele para o Rio. Também queria lembrar que os Tambores de São Luís, o romance está fazendo 40 anos, quer dizer, já fez 40 anos, porque o livro é de 1975, e em 1º de dezembro de 2015 ele fez os 40 anos. Mas ainda estamos vivendo esses 40 anos, já que os 41 só virão em dezembro deste ano, né? Esse texto de minha conferência ele foi escrito para os 40 anos mesmo. A Casa de Cultura me solicitou um texto, e esse texto, na verdade, eu diria que eu acabei pondo Montelo como conferencista de hoje. Eu serei apenas um porta-voz dele. Mas, como disse o Tristão de Ataíde, o Alceu Amoroso Lima, Montelo era um excelente conferencista, porque ele tinha uma memória muito prodigiosa. Eu cheguei a dizer a Dona Ivone Montelo, quando a visitei em maio do ano passado, que eu vejo muito na memória de Damião, que é o protagonista dos Tambores de São Luís, a memória de Montelo, porque Damião ouvia ou lia um texto e decorava exatamente o que estava ali, quer dizer, ele guardava na memória e impressionava todo mundo, né? E Montelo também era assim. Quantos amigos escritores tiveram o privilégio de ouvir Montelo recitar textos completos deles e derramarem lágrimas de emoção por alguém saber um texto seu de cor, né? Inclusive, eu mandei para a Dona Ivone esse texto que vocês vão ouvir hoje, mas, infelizmente, não sei se ela o leu, porque logo ela adoeceu, né, e faleceu tão rápido. Nossa última conversa foi no dia 21 de agosto, né, dia de aniversário de Josué Montelo, os 98 anos que ele faria, se estivesse vivo. Foi o último dia em que eu falei com ela. E a gente se falava sempre por telefone. A cada mês eu ligava 2, 3 vezes para ela. Bem, vamos à conferência. O professor Winfried Kreutzer, olha que eu aprendi essa pronúncia aí com um amigo alemão, né? Se tiver errado, me corrija. Ele faz questão de ressaltar que o Josué Montelo entregou os autos do processo da baronesa de Grajaú, que vai ser, né, mencionado hoje aqui, em 1976, portanto, 100 anos do acontecido, né? O processo foi em 1876, ou seja, 140 anos desses crimes terríveis cometidos por essa baronesa, Ana Rosa Ribeiro. E também queria lembrar que, próximo ano, né, claro que a Academia não vai esquecer, né, será o centenário de nascimento de Josué Montelo. E vamos aos Tambores de São Luís. Eu comecei meu texto com uma epígrafe do próprio livro, porque acho que é bastante estimulante. Já fazia mais de 3 séculos que os primeiros negros tinham chegado ao Maranhão, ainda com a cidade circunscrita ao seu forte, a algumas ruas tortas, ao casario de palha, a uns poucos sobradinhos de pedra, e tinham sido eles, os pobres pretos esqueléticos, de grandes olhos febris, as pernas bambas e chagadas, que em verdade ergueram a cidade, com seus palácios, seus sobrados de pedra e cal, suas igrejas e sua muralha junto ao mar, sem que nem por isso lhes fosse restituída a liberdade. Em verdade, só eram livres ali, na Casa Grande das Minas, e enquanto ressoavam os tambores. Quero lembrar-lhes também que Josué Montelo, em suas conferências, jamais permitia que seu público dormisse, e eu espero que hoje também isso aconteça aqui. A primeira coisa que eu fiz foi buscar uma referência para trazer um texto leve. E esse texto, na verdade, vai ser uma entrevista com Josué Montelo. Então, eu vou fugir daquele esquema em que o conferencista diz o seu ponto de vista o tempo inteiro sobre o texto, respaldado por vários autores. Não, nós vamos ouvir aqui o próprio Josué Montelo, principalmente, nos falando sobre os seus Tambores de São Luís. Mas, evidentemente, vamos ter, né, a opinião de críticos sobre o livro. E aí eu começo dizendo o seguinte: antes de encetar as discussões sobre os Tambores de São Luís, em que faço vir à baila depoimentos do próprio Josué Montelo sobre esse romance,
recorro a uma breve apresentação de seu entrecho, feita por Winfried Kreutzer, em seu livro Estruturação e Significação dos Tambores de São Luís, publicado pela ABL em 1992. Então, vamos a um resumo, né, da história, do romance, da narrativa. O romance Os Tambores de São Luís narra a história da vida do negro Damião, recordada pelo octogenário numa noite de 1915, durante uma caminhada noturna através da cidade de São Luís. O destino tinha conduzido da fazenda, onde nascera de pais escravos, pelo quilombo e as experiências brutais do negro capturado, até a alforria, o seminário, a recusa do cabido de aceitá-lo como sacerdote preto. Enfim, para a vida civil, na capital de um dos estados de mais alta população escrava. Vive as vicissitudes da vida dos negros, em aparente contradição com seu status de intelectual, pois é professor de latim, no clima de arrogância racial, de brutalidade e hipocrisia de São Luís da época, aproveitando e praticando a solidariedade com seus irmãos de raça, representantes adquirindo lentamente e devido à alteração geral do ambiente, o apoio de representantes importantes da sociedade branca. Vê a abolição da escravatura e a queda da monarquia, juntando-se a essa carreira os altos e baixos da existência privada, gozando, enfim, de uma velhice calma e feliz de patriarca, e sabe da morte violenta do seu filho na última página do romance. Então, agora eu vou discutir com vocês uma parte desse resumo feito pelo próprio Winfried Kreutzer, no livro já mencionado. O Winfried, eu quero me ater a duas coisas aqui. Primeiro que, quando Julião e sua esposa chegaram ao Maranhão, né, quando vieram da África, Damião nasceu aqui no Brasil, eles chegaram em 1832, portanto, havia uma lei no Brasil que dizia todo escravo que entrar no Brasil, todo negro que entrar no Brasil a partir de 1832 não poderá ser escravizado. No entanto, não se respeitavam as leis. E a família de Julião, né, que vai ter o Damião na fazenda Bela Vista, no Turiaçu, se torna escrava. Mas o fato que eu mais quero comentar desse trecho é a frase final, que diz que, depois de tudo que Damião sofreu, né, de toda a saga que ele viveu e que viu seus irmãos viverem, Damião, né, nos últimos parágrafos do livro, acaba sabendo da possível morte, possível porque fica no ar, inclusive para ele, do seu filho Balbino, que for embora para Liverpool, na Inglaterra, aos 18 anos. E aí eu comento o seguinte, Tristão de Ataíde, ele já tinha adiantado isso, assim que o romance foi lançado, no seu artigo sobre os tambores de São Luís, que, com certeza, havia ali uma questão, como se fosse uma questão de vingança dos deuses, né? Havia ali uma situação mítica. E o professor alemão, quando lança o seu livro pela academia, vai reforçar essa leitura do Alceu Amoroso Lima. Ele vai dizer que Damião foi demasiadamente favorecido pelo destino. E este favorecimento lhe deu uma certa felicidade, apesar de todo o sofrimento que ele viveu. Isso gerou a inveja dos deuses, né? E como nós sabemos que, na mitologia, os deuses não podem sentir inveja, que eles tinham que se vingar dos humanos, Édipo que o diga, né? Então, o que acontece? Damião tinha que pagar essa dívida, né? E o Kreutzer diz bem assim, ele tinha que pagar, né? Aí, isso me lembrou da última frase do Édipo Rei de Sófocles, em que o Corifeu diz o seguinte, vejam, cidadãos de Tebas, este homem que está aí, o Édipo, este homem que desvendou, né, que acabou com a maldição da esfinge, desvendando-lhe o enigma, este homem tão afortunado agora foi atingido cruelmente pelo destino. E aí vem essa frase que eu acho, no mínimo, uma frase trágica, mas muito, muito realista.
assim não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. Então, Damião estava ali com 80 anos, ao lado da mulher amada, a mulher mais desejada do Maranhão, e muitos diziam que do Brasil, a Benigna, personagem encantadora, negra, lindíssima. E acontece esse fato de que Benigna vai lhe dizer, olha, foi encontrado um negro morto num bar, e dizem que ele veio da Inglaterra, de Liverpool. E Damião pede um copo d'água, porque ele não suporta, né, a notícia, ele associou, na caminhada dele, porque o romance é o seguinte, nós vamos ver, o romance é um presente narrativo, né, entremeado de um passado. O passado toma a maior extensão dos Tambores de São Luís, e esses dois tempos vão ali se misturando. Damião sai aos 80 anos do Largo de Santiago e vai até a Gamboa para ver o nascimento de seu primeiro trineto, né? E aí ele vai relembrando esses fatos todos. Mas aí eu queria dizer o que o próprio Montelo disse quando foi perguntado na casa de Rui Barbosa, dia 3 de setembro de 81, ele diz isso no Diário da Noite Iluminada, quando alguém diz a Montelo o seguinte, por que foi que o senhor matou o Damião nos últimos parágrafos do livro? Montelo se irritou, ele disse logo bem assim, e quem disse ao senhor, perdoe-me, falei, matou o Damião, matou o filho de Damião, Balbino, e quem disse ao senhor que o Balbino morreu? Não, aliás, primeiro ele disse o seguinte, ele morreu, por que o senhor matou o negro, Balbino? Porque os negros também morrem, como eu, como o senhor. E quem disse ao senhor que o Balbino morreu? Por acaso o senhor sabe mais sobre minhas personagens do que eu mesmo? Montelo era fantástico. E aí, mais adiante, no mesmo ano, quando ele publica um romance que foi muito bem analisado pelo acadêmico Eduardo Portela, que, infelizmente, hoje não está aqui, né? Eu sempre que venho às conferências, ele sempre está presente. Na minha, ele não veio, que pena. E ele até me deu uns livros quando eu estive aqui numa das vezes, o Portela. Bom, Montelo diz o seguinte, quando Montelo publica o romance O Largo do Desterro, depois mudou de nome para A Vida Eterna do Major Taborda. E o título virou subtítulo, né? Ficou A Vida Eterna do Major Taborda, entre parênteses, Largo do Desterro. Então, Montelo elogia em seu diário do Entardecer, ele fala bastante desse artigo do Eduardo Portela. É um artigo intitulado A Idade do Homem. Bom, mas o que é que acontece? Montelo, em Largo do Desterro, vai dar um pouco mais de vida aos Tambores de São Luís. De que forma? Como se fosse uma espécie de epílogo, mas um epílogo diferente, não no próprio romance, no outro romance do próprio autor, em que o major está visitando o cemitério do Gavião, e eu estive lá pessoalmente para ver os túmulos de Aloysio Azevedo, Sousandra, que está aqui, inclusive, no romance Os Tambores de São Luís. Aloysio não, mas o Sousandra, sim. E aí o major vê um negro de óculos de aros pretos e lembra do seu grande amigo Damião. E aí ele diz, como parece com o grande negro. E aí ele lembrou o seguinte, isso que eu vou ler para vocês. Ele disse bem assim, que dia terrível, lembrava-se do rebuliço da cidade quando o filho do professor, e aí é Damião, o professor, recém-chegado da Inglaterra, aparecera assassinado no bar da esquina da Rua Grande com a Rua do Passeio. E aí o Damião disse para o major, o golpe nesta idade foi muito forte para mim, major. Só continuo vivo porque ainda tenho minha mulher, que era benigna, né? A vida não me interessa mais. E o certo é que o professor morreria numa manhã e a benigna algumas horas depois. E, como diz o narrador aqui, o narrador não é o próprio major, eles seriam enterrados, velados na mesma capela, enterrados no mesmo túmulo, no mesmo cemitério. Então, veja-se que o próprio Montelo volta atrás daquilo que ele disse ao tal jovem que pergunta, por que você matou o filho de Damião? E ele confirma no romance Largo do Desterro que sim, o filho de Damião morreu, né?
Eu acho isso espetacular. Essa metalinguagem que ele faz com os próprios livros. Ele fez isso várias vezes. Várias vezes. Em Majota Borda, que viveu 152 anos, ele põe ali cenas de personagens de Os Degraus do Paraíso. Então, é uma coisa fantástica, né? Bom, agora sim, infelizmente, eu sei que o tempo está contra mim. Já tinha dito isso a mim 1 milhão de vezes. E a todos que me diziam. Não? Mas agora é que vai começar a entrevista com Montelo. O momento bom da palestra começa agora. Inspirada numa crônica de Rubem Braga, intitulada Entrevista com Machado de Assis, do livro Ai de Ti, Copacabana, imaginei essa entrevista com Josué Montelo sobre os tambores de São Luís, seu romance mais festejado pela crítica de todos os tempos, considerado sua obra-prima, e que agora faz 40 anos de aniversário. Para tanto, li suas confissões de um romancista e passei em revista todas as citações feitas por ele em 4 de seus diários e num de seus livros de crônicas, a saber, Diário do Entardecer, Diário da Noite Iluminada, Diário de Minhas Vigílias, Diário da Madrugada e Janela de Mirante, desde que surgiu a ideia da escrita desse romance. Só nos diários assinalados encontrei 76 referências aos tambores de São Luís. As respostas dadas por Josué Montelo foram extraídas dos textos supracitados. E, para acentuar ainda mais o lastro ficcional da entrevista, imaginei Montelo falecido há 9 anos, porque esse texto, a base dele, como eu disse, foi escrito o ano passado. Eu sei que este ano nós celebramos os 10 anos de falecimento dele. Ele próprio diz que esse negócio de celebrar a idade de quem morreu não é coisa muito boa, né? Como se a pessoa não prestasse, né? Só se deveria celebrar o nascimento, não a morte. E aí eu digo o seguinte, sendo entrevistado pelo jornal A Mocidade. Então, eu fiz Montelo ser entrevistado não por mim, mas pelo jornal A Mocidade, que ele mesmo fundou em São Luís aos 17 anos, do qual foi redator-chefe. Então, veja que coisa interessante. Rubem Braga, no início de sua crônica, Ai de Ti, Copacabana, livro publicado, livro com o mesmo... O livro é Ai de Ti, Copacabana. A crônica é Entrevista com Machado de Assis. Publicado em 1960, o Braga, o cronista, resolve logo dizer ao leitor, né, para o leitor não ficar, que história é essa de entrevista com Machado de Assis? Aí o Braga adianta o seguinte, são trechos de um programa de televisão em que Machado de Assis é entrevistado 50 anos após sua morte. Suas respostas são frases que ele mesmo escreveu em crônicas, contos ou romances. Aí eu quis plagiar, não minto para vocês, plagiar não porque eu não sou escritor, mas eu realmente me inspirei no Braga, no Rubem Braga, e resolvi entrevistar Josué Montelo, mas em nome do jornal A Mocidade, que ele mesmo criou em São Luís, aos 17 anos. Bem, eu teria a dizer também o seguinte aqui. E esse jornal A Mocidade? Né? Esse jornal realmente... Montelo entrevistou nesse jornal um defunto? Sim. O Braga entrevistou o defunto Machado de Assis e Montelo, muito antes do Braga, em 1934, num dos volumes de A Mocidade, não entrevistou, até pensei que ele tinha entrevistado, mas eu descobri, em outro romance dele, chamado Baile da Despedida, de 1992, eu descobri que ele, na verdade, fez o quê? Ele diz aqui que entrevistou no romance. E aí, mas ele ou o personagem? Na verdade, ele, na pele do personagem, que é um jornalista, ele acaba dizendo o seguinte, que estava no famoso Largo do Carmo, onde também fica a Praça João Lisboa, que em uma época já fez parte do Largo, depois resolveram dar nomes diferentes. E aí o narrador diz assim, o narrador para o personagem, fiquei a olhar enlevado, absorto, um velho banco ao meio do largo, perto da estátua de João Lisboa, recompondo o instante em que ali mesmo assentei com um dos meus colegas de liceu a publicação de nosso jornal, com o meu nome na primeira página, junto ao título e a indicação redator-chefe. Foi ali que, cedendo ao impulso da imaginação, fiz minha primeira entrevista com um defunto. Sim, com um velho defunto, o Marechal Deodoro, fundador da República. Causou sensação. Só não fui chamado ao quartel da Guarnição Federal porque era menor, mas isso não me isentou de uma boa reprimenda do diretor do liceu. E essa reprimenda porque o jornal divulgava as coisas do liceu. Reagi falando em liberdade de imprensa
e o assunto morreu enquanto o jornal sobrevivia. Esse trecho está em O Baile da Despedida, na página 313. Mas por que eu digo que esse trecho é o próprio Montello falando da época em que ele escreveu A Mocidade? Porque o próprio Montello diz isso. Quem lê os diários dele, quem lê as crônicas, sabe o quanto ele pôs de vivência própria em seus romances. E ele não escondia isso. Ele diz, por exemplo, no romance Perto da Meia-Noite, ali é um romance quase todo a vida de Montello, exceto pela história da Glorinha, né, que aí ele já cria muito. Ele também não gostava de que alguém achasse que ele criava seus personagens a partir da vida real. Ele dizia, vocês vão ver aqui durante a entrevista que ele diz, eu parto sempre da minha imaginação, mas não minto, que pego alguns personagens da vida real e os transmuto, né, mas nunca eles são cópias, né, da vida real. Bom, outra coisa que eu achei interessante é que eu resolvi conferir essa história de Montello ter entrevistado aos 17 anos o Marechal Deodoro. E entrei em contato com Wanda França, a bibliotecária da Casa de Cultura, Josué Montello, e imediatamente ela me mandou, né, a prova cabal de que Montello escreveu aos 17 anos sobre o defunto Deodoro. Inclusive, há uma praça em São Luís que já foi chamada Largo do Quartel, que há muito tempo se chama, né, Praça Deodoro. Confirmei, pessoal, mas não foi uma entrevista. Foi uma carta a um defunto histórico, Marechal Deodoro. Por sinal, engraçadíssima. E como essa carta dialoga com esse quadro social e político, principalmente o quadro político que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Bom, agora sim, a entrevista para valer. A Mocidade. Por que o senhor decidiu escrever um romance sobre a escravidão, se já havia alguns escritos, tanto no cenário local quanto no nacional? Montello. Álvaro Lins, no dia em que reatamos a amizade, fez-me este reparo. Você precisa estender-se num romance amplo, que abarque a vida do Maranhão. A Luiz Azevedo fez o romance do Mulato maranhense. O negro maranhense ainda não teve o seu romancista. Poderia eu, na verdade, escrever o romance do negro, aí já Montello, né, refletindo sobre as palavras do Álvaro Lins. Sobre ele, do negro maranhense, sobre ele, 2 romances tinham sido escritos, um de Astolfo Marx, A Nova Aurora, e outro de Nascimento Moraes, Vencidos e Degenerados. Mas ambos não tinham transposto os horizontes do Maranhão, circunscritos ao aplauso local. Este último saíra em 1910, o outro em 1913. Tanto um quanto o outro se limitam a situações episódicas. E o de Nascimento Moraes, dando ênfase ao 13 de maio. O de Astolfo Marx, recompondo o ambiente da proclamação da República, com a reação dos negros em favor da princesa Isabel. Eu queria escrever um romance mais amplo, de linhas mais profundas, e que fosse a própria saga da escravidão, na sua ânsia de liberdade. No quadro mais amplo da literatura brasileira, também não existia o livro, que, na ordem da ficção, com base na realidade histórica, abarcasse todo o processo, na luta pela redenção da raça negra no Brasil. O Rei Negro, de Coelho Neto, A Marcha, de Afonso Schmidt, ou A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Qualquer deles estava restrito a um aspecto, sem intensidade global de uma narrativa épica, em condições de exprimir a humilhação de uma raça e sua conciliação final em termos de unidade brasileira. E aí, eu queria fazer uma série de comentários sobre essas citações de Montello, né? O laboratório que ele fez para escrever Os Tambores de São Luís. Foi extensíssimo esse laboratório. E eu não queria ser apenas um leitor de Os Tambores de São Luís. Para meu próprio proveito, não só para esta conferência, eu queria sentir o que Montello sentiu lendo esses livros e ver, principalmente, como esses livros estão presentes em Os Tambores de São Luís. E aí eu começo comentando a sugestão de Álvaro Lins. Montello conta que, não sei se vocês sabem, pelo menos os acadêmicos devem saber, Álvaro Lins o apresentou a Juscelino Kubitschek, na época em que, né, Juscelino assumiu a presidência, e Juscelino gostou tanto de Montello que o tornou logo subchefe da Casa Civil, da qual Álvaro Lins era o chefe. Bem, logo os dois vão para a Europa, vão a Portugal. Álvaro vai assumir lá a embaixada brasileira e Montello vai como adido cultural, vai dar aulas na Universidade de Lisboa
E até então tudo bem com eles, mas Álvaro Lins era um tanto intransigente e temperamental. Foi o que ele fez. Montelo, você tem que tirar Manuel Bandeira dessa aula inaugural aí na universidade. Porque Bandeira combatia o governo de Juscelino. E aí Montelo era amicíssimo de Bandeira, e não pela amizade, mas sim pelo grande poeta que Bandeira foi. Montelo disse, Álvaro, sinto muito, Bandeira jamais sairá do meu texto. E aí Álvaro disse, se ele não sair, eu não vou para essa aula. E aí seria terrível, o embaixador não ir para a aula inaugural. Né? E aí Montelo disse, olha, não tem jeito, eu não tiro. Álvaro refletiu, felizmente, e disse, Montelo, se eu não posso tirar Bandeira da história da literatura brasileira, então você também tem razão de tê-lo no seu texto. Montelo venceu, né? Tudo bem, mas só que eles acabam brigando, porque Álvaro, logo, acaba se voltando contra o próprio Juscelino. Né? E Montelo, pelo contrário, sempre do lado de Juscelino. Os dois grandes amigos, Adolfo Bloch e Josué Montelo, que estiveram com Juscelino até os últimos momentos. E aí Montelo não estava mais se dando bem com Álvaro Lins, resolveu pedir a Juscelino que o transferisse para Madrid, que ele foi dar aulas em Madrid. Né? Bom, 11 anos depois, convivendo aqui na academia, os dois sentavam na mesma mesa, próximos, mas não se falavam não por nenhum rancor, simplesmente diz Montelo em seus diários, simplesmente pelo hábito de não se falar. Até que um dia, Montelo está em casa e recebe um telefonema. Montelo, se Álvaro Lins te ligar para dizer que quer te fazer uma visita, o que é que você diz? Que venha, Álvaro, eu sei que é você. E aí Álvaro Lins, imediatamente, 10 minutos depois, toca a campainha de Montelo, e os dois se abraçam, e Álvaro levou um presentaço para ele. O livro de Ferreira de Castro, A Selva, com ilustrações de Portinari. E aí Montelo diz assim, o que me reaproximou de Álvaro, inclusive, foi o meu mestre Severino, do grande Cais da Sagração, que precedeu os tambores. Álvaro teve essa conversa de que vocês ouviram, você precisa escrever o romance maranhense da escravidão, porque só havia o do mulato. Montelo resolveu pensar no assunto, né, e essa reflexão toda que vocês ouviram. Isso foi em 1968, pessoal. Infelizmente, Álvaro Lins morreu em 4 de agosto de 1970 e não chegou a ver nem a ler. Os tambores São Luís são de 75. Mas Montelo disse que deve muito a ele essa sugestão. Bem, aí veja só o que acontece. Agora eu vou comentar um pouco, bem rápido, porque essa é só a primeira pergunta da entrevista. Pelo jeito, eu vou ter que sair pulando várias delas, pelo tempo que... Né, eu peço ao coordenador que sempre me pressione. Né? Porque, se deixar, a gente vai ficar aqui até umas 10, 12 horas falando sobre Montelo. A paixão é muito grande. E aí, a Nova Aurora. O que foi que Montelo aproveitou de A Nova Aurora? O Astolfo Marx é um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras. Foram 12 fundadores. E ele era negro, assim como o Nascimento Moraes também era negro. E daqui a pouco falo de Nascimento para não pular etapas. Montelo disse que leu, né, evidentemente, A Nova Aurora e extraiu dali muito do que ele viu também em contos de seu grande amigo Viriato Correia, que foi, né, também da academia, sobre a reação dos negros a favor da princesa Isabel. Porque os negros deviam tanto a ela que, quando souberam que a princesa ia ser destronada, a família real ia ser expulsa do Brasil, que a República estava vindo, eles, em massa, foram tentar empastelar um jornal, e isso tudo é história real que está em Os Tambores São Luís, chamado O Globo, não o Globo de hoje, né? Era o Globo da época, no Maranhão. E olha a ironia, o dono do jornal, o Globo, Paula Duarte. Aqui eu quero fazer uma homenagem à senhora Maria Helena. Maria Helena? Chamei o nome errado. Maria Helena. A professora Maria Helena, que conheceu Montelo, estava me contando ali, e é professora também de literatura em Minas Gerais. O grande crime que vai ser comentado aqui da baronesa de Grajaú, de Montelo vai ter acesso aos autos, vai estudá-los, e é um dos episódios mais fortes do livro. Sarney, e vai ser dito aqui, sem dúvida. Montelo, na verdade, nunca imaginava que Sarney tinha esses autos. Foram salvos, né,
de destruição lá em São Luís, quando Sarney trabalhava no setor de arquivo em São Luís. Mas veja só, aí, então Montello pega a Nova Aurora, e o Paula Duarte era, na verdade, foi o grande advogado que conseguiu a inocência da baronesa de Grajaú, por unanimidade. Olha a ironia do romance e da história, porque é história agora, não é só o romance. Esse Paula Duarte se torna um dos maiores defensores, né, dos maiores abolicionistas, e está ao lado de Damião, e vai aos comícios. Né? Damião ficou meio assim, se deveria estar ao lado dele, um cara que absorveu a baronesa de Grajaú, criminosa. Bom, mas ele disse, agora a situação é outra. Agiu bem o Damião. Né? Então, Astolfo Marques entra aí. Certo? Montello escreveu uma crônica para ele maravilhosa, chamada Um Ilustre Desconhecido, Astolfo Marques. Se eu for falar muito sobre Astolfo Marques, eu não vou adiante. E aí o Montello descobre em Estocolmo, quando ele foi visitar a Academia Sueca de Letras, a Nova Aurora de Astolfo Marques. Quem trouxe a Nova Aurora para cá? Se brincar no Maranhão, ninguém a conhece. Aqui em Estocolmo. Muito, muito engraçado esse fato. Bom, vou sair de Astolfo e vou para Vencidos. Sim, Astolfo Marques vai aparecer na última página de Os Tambores de São Luís, na última mesmo. Ali com o Damião, o Astolfo Marques trabalhando numa biblioteca, e na vida real ele já limpou o chão de biblioteca, certo? O Astolfo Marques. Bom, agora eu vou para os Vencidos e Degenerados, de Nascimento Moraes. Montello errou aqui na data, ele falou 1910, mas ele corrige numa das páginas dos seus diários. Por sinal, eu não vou ficar citando diário isso, diário aquilo, para ganhar tempo, porque eu pus aqui nas citações, mas não vou fazer aqui de viva voz. Em Vencidos e Degenerados, Montello tem agora um professor do Liceu Maranhense, que lhe deu tanto 10 em Geografia, o recebendo na Academia Maranhense de Letras, como acadêmico em 1948, e lhe dando 10 em Literatura. Ele comenta isso nos diários. Ele leu o livro, evidentemente, e vai tirar dele o quê para os tambores? Os cruéis castigos, né, impostos aos negros no Maranhão. É isso que ele faz. O Nascimento Moraes, entre tantas coisas, ajudou Montello a escrever sobre o negro, as mulatas, os mulatos de Alcântara, no livro Noite sobre Alcântara. Aqui. Agora, esses romances que Montello citou, por que eles não eram, e nem são, né, tão representativos da saga negra no Brasil? Rei Negro, de Coelho Neto. Montello, até certo tempo, era apaixonado por... Né, fazia uma reverência danada a Coelho Neto. Diz que Rei Negro, para ele, era o melhor romance de Coelho Neto. Ele diz isso numa crônica, ao som dos tambores, mas diz também em seus diários. Bem, o próprio Montello reconhece que Rei Negro está... Não só Rei Negro, mas a Escravizaura, mas a Marcha de Afonso. São romances episódicos. Né, são romances que só retratam um fragmento da escravidão. E aí faltava mesmo o romance da saga do negro maranhense. Bom, ele diz que a Escravizaura e Rei Negro acabavam tratando do problema do negro no Brasil, do escravo, de forma muito lírica. Né? E o crítico Winfried Kreutzer concorda com ele, mas acha que o Rei Negro, de alguma forma, pode ter sido aproveitado quando Damião ainda vivia na fazenda da Bela Vista, no Turiaçu, né, sofrendo bastante a vida de escravo. A Escravizaura, não sei se vocês se lembram, foi publicado 100 anos antes de Os Tambores de São Luís, 1875, em pleno fervor da campanha abolicionista. Né? Mas é um livro, nós sabemos, né, do romantismo, então, um livro muito lírico, muito idílico. Realmente, o conflito do negro é muito pequeno ali. A Marcha já é um livro mais forte, no entanto, o próprio autor reconheceu e ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras de melhor romance, né? Em 1942, o romance é de 41, mas o próprio Afonso Schmidt reconhece que a história do negro ainda estava para ser contada, e assim ficaria por muito tempo. Mas não ficou por tanto tempo assim, não, ficou por 34 anos, já que Montello escreveu Os Tambores de São Luís em 75, né? E a Marcha de 41. Próxima pergunta. A mocidade. Como se deu o fiat genético de Os Tambores de São Luís?
E aí Montello diz que nas caminhadas matinais, em companhia de minha mulher, é bom atentar para isso, porque quando o romance saiu em 75, ele escreveu uma nota que se chama História desse livro. Naquela nota, ele não dizia que estava na companhia de Dona Ivone, e sim de Jorge Amado. Isso em 75. Em 86, ele teve que escrever para os 3 volumes da Aguilar, Romance e Novelas de Josué Montello, ele teve que escrever As Confissões de um Romancista. Texto riquíssimo, que a própria Dona Ivone teve que dar, como sempre dava, era a primeira leitura dele, o aval dela, se o texto estava bom ou não. Eles estavam voando e ela lendo As Confissões de um Romancista. Resultado, nas confissões ele já disse que estava com Dona Ivone. Eu quero crer que ele estava com os dois, né? Com Dona Ivone e com Jorge Amado ao mesmo tempo. Bom, e aí ele diz, estava no calçadão da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, por volta de maio ou junho de 1972. E aí eu vou fazer o seguinte, eu estou sentindo que se eu for ler todas as respostas que eu pus na entrevista de Montello, o tempo vai esgotar, eu não vou chegar nem a um terço da entrevista. Então, eu vou resumir o que ele diz em parte dessas respostas para adiantar. Aí ele vai dizer o seguinte, como foi que veio, né, esse fiat genético, ou seja, essa semente para a concepção do livro? Aí ele disse que pensou, na verdade, ele disse primeiro que a primeira coisa que veio à cabeça dele foi o som dos tambores de São Luís, que ele ouviu muito na infância e na juventude. E aí, quando ele pensa em esboçar o livro, que já tinha pensado na época da sugestão de Álvaro, mas não saiu nada, ele não conseguiu, mesmo aquela genialidade toda de que nos falou aqui Antônio Torres, nem sempre Montello, né, conseguia fazer com que uma obra nascesse assim. Como todo escritor, ele também tinha que dar tempo ao tempo. E aí, em 72, ele narra o relato de uma dinastia de negros, todos com o nome de Damião, no curso de 3 séculos de história maranhense. Entretanto, ao sentar-me à mesa de trabalho para o esboço das primeiras cenas do livro, andei a teimar com a pena e o papel, dias seguidos, sem a perfeita visibilidade de seu encadeamento expositivo. De repente, como num transe de médium, isso eu acho o máximo em Montello, né? Um transe de médium, senti que o romance me baixava a mão da escrita, ao mesmo tempo em que todo o seu encadeamento me vinha à consciência, refugindo como um clarão. E aí ele mudou tudo. Em vez de ele escrever várias narrativas com vários Damiães, ele resolveu escrever um livro só, compacto, e que fosse a síntese dessa saga negra. E aí ele comenta, é uma história que tem 2 arcos narrativos, um de 1915, Damião aos 80 anos, saindo do Largo de Santiago até a Gamboa, para ver o Trinete nascer, e, evidentemente, o passado narrativo, que é a maior parte do livro. No final, ele acrescenta que essa noite, essa saga da escravidão que ele trouxe para o romance, é bem diferente da visão de Gilberto Freire, né, sobre, em seu caso, a Grande Senzala, mas eu também andei lendo, pela sugestão de Montello, o livro sobre as fugas dos negros, inclusive vou citar aqui o acadêmico Alberto da Costa e Silva, né, O Negro nas Notícias de Jornais do século XIX, esse livro. Então, ele diz, olha, Gilberto Freire via a escravidão no Brasil de forma um tanto lírica, de forma um tanto suave. O acadêmico Alberto da Costa Silva faz a apresentação do livro e é incisivo em dizer que jamais foi suave, que Gilberto Freire se enganou de comparar a nossa escravidão. Ele diz bem assim, olha, em relação às outras escravidões, a escravidão no Brasil, para Gilberto Freire, foi... Claro, ele admitia que havia exceções, mas no geral, ele achava que foi uma escravidão suave. E Montello contradiz isso no livro, né, Os Tambores de São Luís. Bom, Montello disse que queria escrever o livro assim, em vários volumes. E isso ele ia passar o resto da vida dele. Mas aí ele pensou bem e disse, sabe de uma coisa? Ninguém tem tanto tempo de vida assim, então é melhor eu sintetizar a obra, né? E olha que ele viveu muito, né? Ele chegou, mesmo no hospital, 1 ano e 7 meses, por aí, mas ele chegou aos 88 anos. Né? Ele que quase morreu tuberculoso aos 15 anos. Né?
E aí ele resolveu sintetizar a obra. O professor alemão Kreutzer diz que Montello não foi... A grande sacada do livro não foi só ser um libelo contra a escravidão, mas o fato de Montello mostrar o quanto donos, senhores escravos, né, o quanto havia um abismo que realmente ele não via a mesma visão de Freire, o alemão. Ele dizia que Montello tinha razão em mostrar todo o sofrimento do negro, né? Inclusive, Gilberto Freire dizia que não, mas esse sofrimento todo que Montello diz aí nos tambores é coisa do Maranhão, porque em Pernambuco e na Bahia, o negro está de bem com a vida, de bem com seus senhores, e o Kreutzer discorda plenamente disso. E agora sim, a citação do tal livro, né, O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX. Alberto da Costa Silva, queria fazer essa homenagem a ele, que ele estava pelo menos aqui, não sei se ainda está. Ele está, né? Ele está logo aqui na frente, é verdade. Ele diz o seguinte, com as palavras dele, abre aspas, o que grita nesses anúncios é que os escravos fugiam do trabalho desumano, sem hora e sem pausa, e da crueldade e do sadismo dos senhores. Somando-se os seus textos, quer dizer, os textos desses anúncios, né? O resultado é um pesadelo que se opõe à tese gilbertiana de ter sido, de certo modo, benigna a escravidão no Brasil, quando comparada a outras escravidões. Palavras do Alberto da Costa Silva. E aí, Gilberto Freire, eu também registrei o que ele diz aqui. Olha o que Gilberto Freire diz nesse livro, O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX. E como essa história é até o fim do século, em grande parte, a história do escravo explorado, aliás, com certa suavidade, porque o Brasil nunca foi um país de extremismos, tudo aqui tendendo a amolecer-se em contemporizações, a adocicar-se em transigências, e aí vai. Mas o escritor maranhense Manuel Santos Neto, em seu livro Negro no Maranhão, é incisivo a dizer escravagismo brando. Uma leitura superficial da obra de Gilberto Freire difundiu a ideia de que o escravagismo brasileiro teria sido soft. E aí ele discorda totalmente, né? Bom, como o meu tempo agora aqui, eu vou ter que fazer como José de Alencar, quando escreveu seu primeiro romance, 5 minutos. Vai ser quase impossível eu sintetizar tudo que vi adiante em 5 minutos. Então, eu sugiro à academia que me convide para a segunda parte dessa conferência. Bom, então eu vou ter que escolher. E vou escolher, já que só tenho 5 minutos, eu vou só fazer a pergunta e dizer a resposta de Montello com a minha memória, ok? O que nos diz sobre o delineamento desse romance? E aí Montello diz, escrevi os tambores de São Luís salteadamente, escrevia nas ruas, nos ônibus, nos aviões, porque ele foi convidado por Jarbas Passarinho, ministro da Educação, para ser reitor em São Luís, da faculdade, da universidade, que ele mesmo ajudou a fundar em 67, só que aqui já era 72. E Montello disse, e agora? Romance interrompido, para mim, é romance perdido. Como eu vi aqui o acadêmico, o autor de O Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro, inclusive, meu caríssimo amigo ali, Antônio Carlos Sequim, era o mediador, era o coordenador. O João Baldo disse, toda vez que eu deixei um romance escapar, eu perdi. Montello dizia a mesma coisa. E aí Montello diz esse tipo de coisa, como foi que ele delineou as suas personagens. A Mocidade pergunta, conte-nos mais sobre o bosquejo do livro, que virou um clássico da literatura brasileira. E aí ele diz que, nas viagens entre São Luís, Brasília e Rio, porque ele também era o presidente do Conselho Federal de Cultura, ele ia escrevendo. Quando ele era atendido por Jarbas Passarinho, ele pedia por tudo para o ministro não atendê-lo rapidamente, porque aí ele escreveria mais. Mas quando o ministro sabia que ele estava esperando, aí dava preferência a ele. Ele disse, mas, ministro, por que você me atendeu tão rápido? Bom, o poeta Manuel Bandeira, num artigo sobre seu romance A 10ª Noite, exalta as qualidades de sua escrita, dizendo que ela podia ser comparada com a de Machado de Assis, né, por passar limpo o seu texto, né, sem excesso, sem desleixos. E aí a Mocidade pergunta, como foi que ele lutou com as palavras para escrever os tambores? E aí ele vai dizer que sofreu pra caramba. Quem pensar que ele ficou ali só, né, baixou ali
a coisa mediúnica, está enganado. Ele escrevia, reescrevia, às vezes queria desistir, enchia o vaso de papel, e aí vinha novamente a fluência do romance. Viana Mug, o acadêmico Viana Mug, e também Wilson Martins foram unânimes em dizer que Montello realmente era o herdeiro da pena de Machado, nos nossos dias. O senhor acredita que atingiu o objetivo com esse romance? Ele diz, sim, com certeza, com esse romance eu acabei suprindo uma lacuna na literatura, no romance brasileiro. E aí ele vai dizer as razões do porquê. Bom, aí vem todo o laboratório que ele fez, não vai dar tempo, infelizmente. Eu li todo esse laboratório que ele fez, que já disse isso a vocês. Eu ia comentar um por um, coitado de mim. Montello, vai me perdoando, mas eu sou tão, diria assim, tão verborrágico quanto Montello era também. Ele escolheu, Dona Ivone, que está lá também, escolheram o conferencista errado. E nós, baianos, é que levamos a fama. Né? Exato, levamos a fama. Né? Exato. E aí, passando tudo isso, eu queria, então, terminar a conferência com essas palavras que já me fizeram chorar N vezes, todas as vezes que eu li a conferência, o texto, e a primeira vez que eu li esse texto, eu chorei literalmente, e espero não chorar aqui agora. Não deu para ler a recepção à obra de Montello. Otávio de Faria, o primeiro a escrever sobre os tambores, dizendo, ninguém se admire de que os tambores é a obra-prima dele, porque ele já tinha escrito Os Degraus do Paraíso, o Cais da Sagração, que já eram grandes romances. O próprio Luiz Viana Filho, baiano, muito amigo de Montello, diz, os Tambores de São Luís simplesmente são o grande romance brasileiro da escravidão. Wilson Martins diz nas primeiras linhas de sua crítica ao livro, sem dúvida, Os Tambores de São Luís é a obra-prima de Josué Montello. E eles... É difícil encontrar um crítico que não considere esse livro a obra-prima. E aí eu termino nossa conferência, minha e de Montello, mais dele do que minha, com um belíssimo texto que foi registrado aqui na sessão de saudade do falecimento de Montello. Ele faleceu no dia 15 de março de 2006. No dia 21 de março, a Academia, em sua sessão de saudade dedicada à memória de Josué Montello, vários acadêmicos se manifestaram, que é de praxe, a família estava presente. Eu vi que Daniela estava lá para ler o texto que Dona Ivone havia escrito, Dona Ivone estava presente. E o acadêmico Antônio Carlos Sequim disse um texto curto, esse eu faço questão de ler na íntegra, que me emociona sempre, porque tão poético, tão verdadeiro, tão belo. Cessaram de soar os tambores de São Luís. Cai a noite sobre Alcântara. Um homem miúdo dá adeus a Ivone e embarca no cais da consagração. Caminha lentamente, trazendo na mala mais de 100 livros e trazendo nas retinas milhares de outros. A última convidada, a indesejada das gentes, comparece ao baile da despedida. Janelas fechadas, o camarote vazio, numa viagem sem regresso. Mas eis que subitamente renasce a luz da estrela morta, saudando Josué, que galga os degraus do paraíso. Sua história agora se confunde para sempre com a voz límpida que ecoa em cada uma das páginas que escreveu. Criador e criaturas, autor e personagens se encontram irmanados num tempo além do tempo, porque alimentado pela seiva inesgotável de memória futura de todos os seus leitores, voltam a soar os tambores de São Luís. Muito obrigado. Reginaldo de Jesus, as palmas já dizem tudo. Tivemos aqui não uma conferência convencional, mas um caleidoscópio, uma colcha de retalho, na qual você pintou e bordou. Esperávamos uma conferência convencional sobre um romance e tivemos um belo tributo a um autor muito caro a esta casa, Josué Montello. Você
você, em algum momento, assim, com essa papelada toda, parecia algo caótico, criativamente caótico, diga-se, né? Mas você foi professor, leitor, professor, crítico literário, memorialista, leitor, repórter, ficcionista ao mesmo tempo, né? Você fez uma ficção aí das coisas, e uma maravilha. Enquanto você falava, eu me lembrava do Henry Miller, um escritor que fez muito sentido para a minha geração. Hoje eu acho que já não faz sentido para ninguém, porque é assim que a lusitana roda, né? E quando ele dizia o seguinte: Deus criou o mundo em 7 dias e depois entrou nele. Este o segredo da criação. De alguma maneira você fez isso, você pegou essa papelada toda e foi entrando nela, e ficou aí o segredo da sua conferência. Parabéns, eu sei que eu fiquei aqui no ingrato papel de mostrar os 5 minutos, né? Você tinha material aí para ir muito longe, volte para contar o resto. Muito obrigado. Eu queria... por fim, mas não por último, sempre, aproveitando que o tema aqui é África, que é África na BL, acaba de sair África, né, explicado aos meus filhos, já citado aqui, homenageado pelo conferencista, o grande poeta, ensaísta, o nosso querido Alberto da Costa Silva, né? E, no embalo, eu acabei sendo hoje um felizardo que saiu daqui com esses 2 livros e um rio chamado Atlântico, desse nosso grande mestre. Queria agradecer ao presidente do PEN Clube, que nos honra aqui com a sua senhora, a Célia, o nosso Cláudio Agriar. Obrigado, Cláudio, por sua presença. E lembrar a todos que terça-feira tem mais. Temos Jorge Amado. Aliás, falando nisso, Josué conta que o livro dele só pegou embalo quando ele andando na Avenida Atlântica. Na calçada da Avenida Atlântica, ele encontra o Jorge Amado e ele começa a contar para o Jorge Amado a ideia, né, a saga de um Damião e 300 anos de Damião, da história do Damião e tal. E é a partir dali que ele começa a resolver. Mas posso fazer uma parte? Sim. Estava aqui no texto, mas quanta coisa estava, né? Jorge Amado comprou os tambores de São Luís e fez questão de levar para uma mãe de santo famosíssima na época de Salvador, chamada Mãe Runhós, para ela abençoar o livro. E para ler, ela com 100 anos pedia a alguém que lesse e foi logo colocar, né, fazer a bênção ao livro. Então eu penso que isso também ajudou muito, né, os tambores de São Luís. Mas isso aí fica como trailer, uma chamada para a próxima conferência, que é sobre ninguém menos que Jorge Amado, por Ana Maria Gonçalves, autora de um livraço chamado Um Defeito de Cor. Acabei de receber a 11ª edição desse livro, que é um livro de 1000 páginas, que faz um sucesso extraordinário. Parece uma coisa, uma ficção, contar isso, né? Que um livro de 1000 páginas, hoje no Brasil, uma história de ficção, tenha esse sucesso de público que está tendo. Meus amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e voltem terça-feira às horas de sempre. Obrigadão, parceiro. Foi ótimo essa festa. Ótimo. Muito obrigado pelo presente. Cumprimentar aqui, parabéns, uma beleza. Eu fiquei